Hebreus capítulo de número 11, vamos ler um versículo apenas. Hebreus capítulo de número 11, glória a Deus. Não ligou? Não foi? Não deixa, não tem problema não. Nem sinal, não tem problema. Hebreus capítulo 11. Posso ler? Quem já encontrou, diga amém. Vamos ler o versículo 31, que diz assim, 11:31. Pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. Vamos repetir em voz alta, todo mundo junto? Vamos lá? Pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. Eu não ouvi você lendo. Vamos ler de novo. Leia comigo. Vamos lá. Pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. Todos digam amém? Feche os teus olhos agora. Senhor, fale conosco nessa noite. Revela a tua palavra aos nossos corações. Precisamos ouvir tua voz. Nos abençoe, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir Jesus bem forte. Glória a Deus. Queridos, olhem para cá. Hoje nós vamos falar de uma mulher. O nome dessa mulher é Raabe. Não sei se você já ouviu falar de Raabe, se você já ouviu alguma pregação, ou se não foi uma pregação, pelo menos uma citação durante uma pregação acerca de Raabe. O nome Raabe significa abundante, amplo. Olha que nome bonito, abundante. E Raabe, para falar de Raabe, a gente precisa fazer uma espécie de um retrospecto em outras passagens. Nós estamos falando desses heróis da fé, e grande parte dos nomes são nomes de homens. Nós falamos de Abraão, de Isaac, de Jacó, de José, falamos de Moisés. Lá no comecinho falamos de Enoque, falamos de Noé, de Abel. Mulheres são apenas duas citadas. A primeira foi Sara, já preguei sobre Sara. Sara, a esposa de Abraão, aquela que era estéril, e Deus fez um milagre, e ela teve um filho, que foi o Isaac. Ela é chamada de heroína na fé, exatamente porque ela não olhou para os seus problemas, para as suas limitações, mas ela permaneceu focada na promessa de Deus. Quem entendeu, diga amém. E a segunda mulher que aparece é uma grande incógnita. Traz até um porquê. Porque essa mulher aqui, ela é Raabe. E Raabe, que também é uma heroína na fé, a Bíblia mostra aqui no capítulo 11 que ela era uma prostituta. Antes de se converter a Deus, ela se prostituía. Na minha tradução aqui tem a palavra meretriz, mas é prostituta, né? Outras traduções vai ter essa palavra. Ela era uma prostituta. E a história dela em Josué, que é essa história de Raabe, ela aparece em Josué capítulo 2, e a conclusão no capítulo 6. O nome Raabe, ele aparece na Bíblia, eu acho que 14 vezes. E dessas 14 vezes, 11 vezes no Antigo Testamento, e 3 no Novo. Quando aparece aqui no Antigo, vai mostrar exatamente essa história dela, esse passado dela. Ela era uma prostituta. E Deus, pelo seu poder, alcançou a vida dela, curou a vida dela e restaurou a vida dela. Quem entendeu, diga amém, queridos. Nós olhamos para a história de Raabe e nós podemos falar que não existe pessoa, não existe pecador, não existe pessoa sobre essa terra que Deus não possa mudar a vida. Quem entendeu, diga amém. Que Deus não possa restaurar, que
Deus não possa libertar e fazer uma nova história na vida dessa pessoa. A maioria de nós que estamos aqui não tivemos o privilégio de nascer na igreja. Não sei se sabia que nasceu na igreja, nasceu na presença de Deus e nunca se desviou. Eu sei que a maioria de nós aqui tivemos um passado, tivemos uma história lá atrás, tivemos experiências no passado, tivemos situações no passado que talvez até hoje nós carregamos o peso delas. Mas não importa como foi o teu passado. A história de Raabe mostra que não importa como foi o nosso passado. Se foi um passado triste, um passado tumultuado, um passado de problemas, não importa como foi o teu passado. Jesus tem poder de, a partir dessa noite, mudar a tua história e te dar uma nova vida na presença dele. Você pode exaltar e glorificar ao Senhor por isso. Aleluia. Então, como eu disse, o nome dela aparece 14 vezes. No Novo Testamento, já que eu vou pregar o Velho, só vou citar o Novo. No Novo Testamento, quais são as 3 vezes? Mateus capítulo 1, ela aparece numa genealogia, que é a genealogia de Jesus. Na genealogia de Jesus, aparecem 4 nomes de mulheres, e o nome de Raabe está no meio. Ou seja, Jesus, ele é descendente de Raabe. Quem entendeu, diga amém. Ela era da tataravó do rei Davi. Olha o babado. Ela está na descendência de Jesus, Mateus 1. Hebreus capítulo 11 cita ela aqui, versículo 31, como uma heroína da fé. E a terceira citação e última está lá em Tiago capítulo 2. Vou dar aula amanhã sobre Tiago. E Tiago capítulo 2 vai dizer que a fé sem obras, ela é morta. E Tiago cita 2 exemplos: Abraão, pai da fé, e o segundo exemplo ele cita aqui, Raabe. A história de Raabe, ela começa ao falar de Josué, porque Josué, quando ele começa a conduzir o povo para conquistar a terra prometida, diz a Bíblia que quando eles colocaram os pés em Canaã, eles conquistaram 2 partes, 2 estados, 2 tribos, e ele distribuiu essas tribos para a nação de Benjamim, para a tribo de Benjamim e para a tribo de Judá. E para atravessar para o outro lado, diz a Bíblia que tinha o rio Jordão, e eu preguei semana passada, que Deus abriu o rio Jordão, e eles atravessaram para o outro lado. Quem entendeu, diga amém. Foram para o outro lado para alcançar a promessa. E quando eles chegaram no outro lado da terra, depois que eles passaram o Rio Jordão, existia uma primeira cidade chamada Jericó. E semana passada eu expliquei que Jericó não ficava nos montes como as cidades antigas ficavam. Jericó ficava na parte baixa. E quando a cidade ficava na parte baixa, a Bíblia fala que eles cercavam a cidade com muros. E eu expliquei na semana passada que o muro que cercava Jericó não era esse muro como esse nosso aqui, que nós levantamos. O muro que cercava Jericó era um muro de pedras que tinha mais ou menos a largura desta igreja. Quem entendeu, diga amém. As famílias pobres de Jericó construíam casas em cima do muro. Diz a Bíblia que quando Josué chegou para conquistar aquela cidade, a primeira coisa que Josué fez foi um planejamento. Se você quer ser bem sucedido em algo na tua vida, tudo que você for fazer, você precisa primeiro fazer um planejamento. Quem entendeu, diga amém. O que é um planejamento? É um plano de ação. O que é planejamento? É um cálculo. Você vai fazer uma viagem. Para fazer uma viagem tem que ter planejamento. Lá vai estar frio ou vai estar calor? Quantos quilômetros? Quanto eu tenho que pôr de gasolina no carro? É um planejamento. Vai ter pedágio? Quanto eu vou gastar de pedágio? Eu preciso me planejar. Você vai começar a tua semana, comece fazendo um planejamento. Vai lá, coloca lá o que você vai fazer, para que você consiga ser bem sucedido. Quem entendeu, diga amém. Josué pegou 2 homens, 2 espias, e falou: quero que vocês entrem na cidade, vai lá conhecer Jericó. Já viu o ladrão quando ele vai
assaltar uma empresa, um local, um comércio, geralmente eles fazem o quê? Geralmente eles vão antes, dão uma olhada, não é assim? Tem câmera, onde que ficam as câmeras? Geralmente é assim. Tem rota de fuga, dá para sair, dá para fugir. Eles fazem um planejamento para fazer o mal. Josué falou, preciso de um planejamento. Ele pega 2 espias, ele fala, vocês entram na cidade, se infiltram lá no meio do povão e olhem os muros. Veja se o muro é grande ou se ele é pequeno. Dá uma olhada no muro para ver se tem alguma brecha, algum lugar para a gente entrar, uma rota para a gente entrar mais fácil, um ponto vulnerável. Vão lá na cidade, dá uma olhada no exército. Veja se o exército deles usam armas pesadas, ou se eles estão com armas pequenas, armas fracas. Dá uma olhada em tudo, veja lá se a cidade é boa, se tem comida lá dentro. E diz a Bíblia que eles foram enviados 2 homens. Josué, capítulo de número 2. E esses 2 espias entraram na cidade, irmãos, e começaram a olhar de ponta a ponta, e anotava tudo o que eles estavam vendo. Quem entendeu, diga amém. Foram anotando, põe aí, escreve aí, ó. Muro é assim, dá para entrar por aqui. Só tem uma porta na cidade. Diferente de Jerusalém, que são 10 portas, Jericó é uma porta. Só dá para entrar por aqui. Eles foram observando tudo, calculando tudo, registrando tudo, até que eles foram descobertos, diz a Bíblia. E quando aqueles 2 espias foram descobertos, eles fugiram. E no meio da população, no meio de tanta casa que eles poderiam entrar, diz a Bíblia que eles entraram na casa de Raabe. Eu começo a entender, queridos, que Deus não vai no endereço errado. Posso ouvir um amém, queridos? Deus não te trouxe aqui por engano hoje. Deus não está te dando essa palavra por acaso. Deus é certeiro. Se Ele te trouxe aqui, é porque essa palavra, até o final dela, Deus vai falar profundamente aí no teu coração. Porque o meu Deus, o teu Deus, Ele não erra de endereço. Ele vai no lugar certo e na hora certa. Você pode glorificar e exaltar Jesus por isso? Consegue dar um glória a Deus? No meio de tanta casa, eles entraram numa casa que era a casa de Raabe. Eu acho que tinha uma luz vermelha na casa de Raabe, que ela era prostituta. Na hora que eles entraram naquela casa, foram recepcionados por Raabe. E quando ela viu aqueles 2 homens entrando, quem são vocês? De onde que vocês são? Porque eles eram diferentes. Cidade, irmãos, pequena, quando chega alguém diferente, um carro diferente, todo mundo percebe. Quem concorda, diga amém. Ele é estranho, ele é diferente, não é daqui não. Quando eles entraram na casa dela, ela falou, vocês não são daqui, de onde vocês são? E os 2 se apresentaram e disseram, nós somos do povo hebreu. Nós estamos aqui em nome de Josué e viemos dar uma olhada em toda a cidade. Já ouviu falar de Josué? E ela respondeu, já ouvi falar. E eu ouvi dizer que Josué é um homem de Deus, e que vocês enfrentaram 2 cidades lá para trás, e vocês venceram, porque Deus entregou na mão de vocês. Fiquei sabendo que o Rio Jordão abriu, e vocês atravessaram para o outro lado e chegaram até aqui, e Deus vai dar essa cidade aqui para vocês. Deixa eu te falar uma coisa, aquela mulher sabia quem era Josué, porque Deus honrou Josué. A fama de Josué chegou até aquela cidade. Como um homem de Deus, as pessoas vão te conhecer. Levanta-se a tua mão para o céu. As pessoas vão te conhecer como um homem de Deus, como uma mulher de Deus. As pessoas vão reconhecer que você ora e Deus responde a tua oração, porque nessa noite Deus está mudando algo aí na tua vida. Quantos podem aplaudir o Senhor e exaltar a Deus? Aleluia! Consegue dar um glória a Deus? Entraram na cidade, se esconderam na casa de Raabe. Soldados daquela cidade descobriram que eles tinham entrado lá. Aqui começou um trabalhar de Deus, porque disseram, olha, entraram na casa daquela mulher ali, ó. E os soldados foram lá e bateram na porta. E Raabe, ao invés de entregá-los, sabe o que ela fez? Ela escondeu aqueles 2 homens. E ela falou, vocês prometem
que quando vocês vierem invadir essa cidade, Deus vai dar essa cidade para vocês. Quando vocês invadirem, vocês prometem guardarem a minha vida, guardarem a minha família. E aqueles homens disseram: você tem a nossa palavra. Quando nós entrarmos aqui, vamos derrubar tudo, mas a casa de você e quem estiver aqui dentro, nós não vamos tocar. Posso ouvir glória a Deus, queridos? Eles disseram: pega esse lenço aqui vermelho, essa corda vermelha, amarra aí na janela. Quando nós invadimos com tudo, nós vamos olhar esse lenço e nós não vamos entrar nessa casa. Aqui nessa casa vai acontecer o livramento. Deus nessa noite está dizendo que lá na tua casa, lá nos teus filhos, lá na tua família, lá no esposo, na esposa, lá na tua parentela, também haverá livramento, porque a mão do Senhor, ela está sobre a tua vida e sobre a tua casa. Em nome de Jesus, aplauda o Senhor, exalte ao Senhor nessa noite. Glória a Deus, mais forte as palmas, aleluia. E ela esconde os dois homens. Soldados chegaram lá: ô mulher, cadê os homens que entraram aí? Ela falou: olha, eles entraram aqui, passaram aqui, mas eles meteram marcha, foram embora. Deve ter descido aqui, foi lá para baixo. Eles foram atrás. E Deus deu livramento, queridos. E sabe o que eu aprendo aqui com esse texto? Eu aprendo que Deus ele faz conexões na nossa vida. Diga para quem está perto de você, diga assim: Deus vai fazer conexões na tua vida. Amém. O que é isso, pastor? Sabe o que é isso? Sabe o que é conexão? Deus vai colocar pessoas do teu lado, para você ser usado por Deus para abençoar essas pessoas. Quem entendeu, diga amém. E Deus também vai colocar pessoas ao teu lado, para que elas possam abençoar a tua vida, e serem uma bênção na tua vida, serem uma ponte de você até a bênção de Deus. Deus vai começar a pôr pessoas no teu caminho, que serão bênção para a tua vida, em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor, exaltar a Deus, aleluia. Eu contei um testemunho aqui hoje cedo, quero repeti-lo, já que não tem ninguém aqui que estava de manhã, então eu vou contar de novo. Eu, quando estive em Israel, em 2015, eu fui com um grupo de pessoas. E a viagem longa para Israel, são 14 horas de voo. É bem longa. E eu falo bastante, né? Imagine só. E me colocaram num lugar, queridos, numa poltrona, com mais duas mulheres, que também estavam indo para lá, nosso grupo. Uma aqui e a outra no lado de cá. E eu no meio das duas. Eu não lembro o nome de uma, a outra se chama Fernanda. E eu comecei a conversar com aquela mulher, irmãos. Eu fui conversando com ela, mas conversei de tudo que você possa imaginar, irmãos. Contei tanta coisa, fui falando. Eu acho que teve uma hora que ela cansou, e ela virou para descansar. Eu olhei para a outra, eu falei: agora chegou a tua vez. E comecei a conversar com ela. E conversamos, falamos de tudo. Fizemos a viagem lá, conversamos na viagem. Trocamos as redes sociais. Elas começaram a me seguir, eu comecei a seguir. E não tenho mais contato. Só que essa Fernanda, essa jovem, ela está ali nas minhas redes sociais. Ela não mora mais no Brasil. Atualmente ela mora na Espanha, já faz alguns anos na verdade. E ela sempre acompanhando as minhas postagens. E essa semana ela me chamou. Ela falou assim: pastor, eu estou com uma pessoa aí no Brasil que precisa de ajuda com dependência química. Posso passar o teu contato? E aí nós conversamos. Ela perguntou quanto que se gastava para manter uma pessoa na casa de recuperação. Eu expliquei os valores. E ela falou: pastor, é muito fácil esse valor aí, porque aqui o nosso câmbio é bem melhor. A gente tem condição de bancar tranquilamente essa pessoa. Vamos ajudar essa pessoa. Eu falei: amém, vamos ajudar. Se fosse só até aí, irmão, já era bênção. Porque nós estamos resgatando uma vida. Quem entendeu, diga amém. Mas ela falou assim: pastor, mas nós vamos fazer melhor. Nós vamos ajudar esse projeto de vocês. Nessa semana, na sexta-feira, irmãos, vocês mandaram uma ajuda lá da Espanha para o nosso projeto. Lá da Espanha. Pode aplaudir Jesus por isso, irmãos? Glória a Deus. Mandou um valor. Abençoa a obra de Deus. Sabe o que eu entendo? Deus não coloca ninguém do nosso lado por acaso. Quem entendeu, diga amém.
Deus vai começar a pôr pessoas do teu lado, amém? Para serem bênção na tua vida, para te ajudarem naquilo que você precisa. E da mesma forma, Deus vai começar a usar a tua boca para orar por pessoas, para abençoar vidas. Pessoas estarão ao teu lado e serão abençoadas através da tua vida. Levanta a tua mão e recebe esta palavra sobre a tua vida, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor essa noite. Aleluia. É claro que esses homens aqui, esses dois espias, eles foram bênçãos na vida de Raabe. Josué capítulo 6 vai dizer que eles invadiram a cidade, a casa dela foi preservada. Quem estava lá dentro, a família dela foi preservada. Ela foi morar com o povo de Israel. Quem entendeu? Diga amém, queridos. Ela se casou, ela mudou de vida. Ela é tataravó de Davi, está na descendência do próprio Jesus. Deus mudou a vida dela. Só que, queridos, ela é chamada de heroína da fé. E eu olhei para essa história que eu acabei de contar para vocês aqui. Eu contei toda a história de Raabe. Eu olhei para a história de Raabe e eu perguntei nessa madrugada. Falei: Senhor, eu conheço a história de Raabe, ponta a ponta, mas eu até agora não entendi, Senhor. Por que ela está aqui? Não por nada, não pelo passado, nada disso. Mas o que chamou a atenção para ela ser chamada de heroína da fé? E Deus me fez entender, queridos, em primeiro lugar, esta mulher foi chamada de heroína da fé porque ela teve uma característica que é muito especial. Aquela mulher, ela teve coragem de acreditar na palavra de Deus. Posso ouvir um amém, queridos? Ela teve coragem. E eu comecei a compreender que Deus, Ele não chama pessoas covardes. Deus não chama pessoas medrosas. A pessoa pode até ser medrosa, pode até ser covarde, mas quando o Espírito Santo entra na vida dela, ela se enche, diz a Bíblia, apóstolo Paulo escrevendo, ela se enche de ousadia. Pastor, mas eu tenho medo, eu sou uma pessoa que sou medrosa, eu tenho medo, eu tenho receio, eu não tenho fé. Nessa noite, o mesmo Deus que deu coragem para Raabe, Ele vai te encher de coragem, Ele vai te encher de ousadia. Até você vai se assustar, porque Deus vai te dar coragem e ousadia para você crer e viver a promessa do Senhor na tua vida. Em nome de Jesus, você pode aplaudir e exaltar o Senhor. Aleluia! Você pode dar um glória a Deus? Só isso? Não. Só isso? Não. Por que ela foi chamada de heroína da fé? Porque aquela mulher, queridos, ela entendeu: não estou aqui por acaso. Deus tem uma obra para fazer através da minha vida. Ela entendeu: tem uma missão aqui. Eu não moro em cima desse muro por acaso. Deus quer fazer algo através da minha vida. Quem entendeu? Diga amém. Todo cristão, em algum momento da sua vida, ele tem que entender qual é a sua missão. Você não veio para essa terra aqui, vamos usar essa expressão, né? Simples. Você não veio para cá simplesmente por vir. Qual que é o propósito de Deus com a minha vida? E você sabe que às vezes nós entendemos um propósito, daqui a pouco Deus muda. Quando eu me converti, irmãos, 93, 94 me batizei. E eu comecei adolescente, me apaixonei por Jesus. Li a Bíblia, irmãos. Eu acho que eu lia mais do que eu leio hoje. Lia muito a Bíblia. E eu comecei a tentar compreender qual que era a minha missão. Como Deus quer usar a minha vida? E por muito tempo eu achei que Deus queria me usar como um músico na igreja. Eu me joguei para aprender bateria, comecei a tocar bateria, comecei a tocar as cordas também, comecei a ajudar no louvor. Não sabia cantar, mas sabia tocar. E eu achava que era isso. E foi isso por um tempo. E daqui a pouco Deus falou assim: não, tem uma outra obra na tua vida. Comecei a pregar. Recebi um monte de convite para pregar. Achava que era isso. Deus falou: isso, foi até agora. Agora eu vou mudar o teu propósito. Agora eu vou te colocar para pastorear um povo. Posso ver um amém, queridos? Deus quer usar a tua vida. Mas eu sou tímido, pastor, eu não sei pregar. Eu não sei tocar, não sei cantar. Mas a obra de Deus não é só isso daqui, não.
Nós estamos aqui, irmãos, ouvindo a palavra, sendo ministrados. Tem alguém lá em cima na mesa de som, tem alguém aqui intercedendo, tem alguém lá cuidando das crianças, tem alguém agora ali na cantina preparando alguma coisa ali para a gente comer depois do culto. A obra de Deus não é só isso aqui não. Tem alguém que ofertou hoje para nós estarmos aqui, irmãos, nessa noite, fazendo esse culto, pregando essa palavra. Quem entendeu, diga amém. Deus quer usar a tua vida. Pastor, mas eu quero ficar sentado. Não, Deus vai usar você lá no seu trabalho, lá na sua família, onde você estiver, na tua faculdade, na tua escola. Deus vai usar a tua vida, porque Deus não levantou Raabe, Ele também vai te levantar para uma grande obra na presença dEle. Aplauda o Senhor nessa noite, aleluia. Se é para Deus, dá um glória a Deus, dá um aleluia, aplauda o Senhor bem forte. Então, primeiro, ela teve coragem. Segundo lugar, ela entendeu qual era a missão dela, e ela acreditou naquela palavra. E em terceiro lugar, queridos, Raabe, eu acho isso aqui fantástico, Raabe se deixou ser transformada por Deus. É maravilhoso. Raabe foi uma heroína da fé, por quê? Porque ela deixou Deus mudar a vida dela. E hoje, quando eu entendi isso nessa palavra, eu falei: Deus, muda a minha vida, Senhor. Chacoalha as coisas da minha vida, para que eu possa estar no centro da tua vontade. Quem entendeu, diga amém. E não tem ninguém aqui, a começar de mim até o último da porta, todos nós aqui precisamos ser transformados pelo Senhor. Posso ouvir um amém, queridos? Tem alguma coisa aí que tem que mudar, irmãos. Talvez já mudou bastante, talvez você já é um anjo, né? Você é uma bênção. Talvez você já é um alecrim dourado, né, irmão Valéria? Que nasceu sem ser semeado, isso é uma bênção. Mas ainda tem algo para ser transformado por Deus. E o mesmo Deus que transformou Raabe, ela deixou Deus mudar a vida dela. Ela não foi prostituta a vida inteira. Ela não carregou esse peso a vida inteira. Ela foi transformada. Jesus vai transformar a minha vida hoje. Ele quer me usar como uma bênção na presença dele. Jesus vai transformar você nessa noite. Aqui no pastor, até o Paulinho ali na porta, é o Sandro ali na porta. Deus quer transformar a tua vida, porque Ele quer te levantar e te usar na presença dele. Pastor, o que eu quero, o que eu preciso ser mudado, o que você precisa é o Espírito Santo que vai tocar em você. Ele vai mudar, Ele vai modificar, e nós seremos cheios da presença do Espírito Santo do Senhor. Você pode dar um glória a Deus e aplaudir e exaltar a Ele por isso, aleluia. Aplauda o Senhor mais forte, glória a Deus. Raabe teve coragem. Raabe foi uma mulher que ela se deixou ser usada, porque ela entendeu a sua missão. E em terceiro e último lugar, Raabe abraçou a oportunidade e ela deixou Deus transformar a vida dela. É tão maravilhoso, irmãos. É tão maravilhoso quando Deus transforma a nossa vida. Quando Deus muda a coisa aqui dentro. Quando a gente vem para o culto, né? O Espírito Santo vai lá e nos constrange. Nós seremos constrangidos pelo Senhor nessa noite. O Espírito Santo vai agir na nossa vida. Eu te convido agora a ficar em pé em nome de Jesus, queridos. Eu te convido a ficar em pé nesse momento aí no seu lugar em nome de Jesus. E você vai fechar os teus olhos agora, em pé ou de joelhos, da forma que você sentir mais à vontade. Você vai orar nesse instante. Nós vamos preparar um louvor aqui em cima. Você vai fechar os teus olhos. Pastor Cleiton, me ajuda a fazer essa oração, pastor, em nome de Jesus. E eu vou pedir para que os obreiros agora, enquanto você estiver aqui orando, vai ter um obreiro que vai até você, vai orar por você, vai tocar em você, vai abençoar a tua vida. Amém? Feche os teus olhos.